Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná. Nesse podcast, cada episódio é um bate-papo sobre um livro da Bíblia, trazendo uma luz para assuntos importantes tratados nesse livro. Começa agora o Lights On. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio de Lights On, lançando luz nas escrituras, nosso podcast do PV Paraná. E hoje a gente tem convidados especiais para estar conosco. Nosso podcast vai lidar com um livro que é um dos livros queridinhos do Antigo Testamento, um livro que conta uma história, e a gente vai entender sobre quem é essa história, sobre qual o grande tema dessa história. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre que livro é esse, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados do nosso podcast de hoje, desse Lights On. Dilean, manda ver, se apresenta aí pra gente. E aí, pessoal, eu sou o Dilean, eu sou casado, tenho 2 filhas, coisa boa, porque tem que apresentar coisa boa, né? Então a gente já começa com que é bom mesmo. Então, eu sou pastor na Igreja Batista Nações Unidas, em São Paulo, e também sou reitor e professor do Seminário Teológico Batista do Litoral, em Santos, onde aqui ensino algumas matérias, enfim, algumas coisas diversas, e sempre que eu posso também dou uma ajuda lá no CLD, em Atibaia. Massa, que legal. Você tem uma voz de podcaster, né? Caraca, eu vou te chamar mais vezes pra fazer esse negócio aqui. Cara, mim é bom, né, cara? Felipe Santos, manda ver, se apresenta aí pra gente. Não é um convidado novo, já fez parte aqui de um outro podcast com a gente, gravou o livro de Ageu. Se apresenta aí pra gente, Felipe. Olá, pessoal. Como o Pedro falou, eu sou o Felipe. Eu sou casado, tenho 3 filhos, eu sou coordenador dos programas de pós-graduação aqui no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia. Além de ser professor, inclusive professor do CLD, onde o Pedro trabalha. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, e estar com o Dilean e estar com o Pedro. Vocês já me conhecem, eu sou o Pedro Vercelino, trabalho como missionário da Palavra da Vida ali junto ao PV em Atibaia, cuidando da parte acadêmica do CLD, do CLJ, e atuando também como professor nesses cursos e no seminário, né? Então, nós somos o time do podcast de hoje, e eu quero apresentar para você o nosso livro do podcast de hoje. Nós vamos falar sobre o livro de Ruth. A gente vai conversar sobre o livro de Ruth ser uma história de amor, a gente vai falar se o livro de Ruth é o paradigma para o namoro moderno, o que a gente vai fazer com isso. Então, se prepara, a gente vai começar agora mais um episódio de Lights On, lançando luz nas escrituras. Como sempre, a gente começa o nosso podcast lidando um pouquinho com coisas que são importantes para a nossa compreensão do livro, né? A gente fala sobre quem escreveu, quando escreveu, em que mundo esse texto acontece, né? É no Antigo Oriente Médio? O que era o Antigo Oriente Médio? É no Novo Testamento? Quem eram os judeus, os gregos, os romanos por trás desse livro? Então, para a gente começar o nosso podcast de hoje, Dilean, fala um pouquinho para a gente sobre quando Ruth foi escrita. Dá para saber quem escreveu, em que época e tudo mais? Bom, a gente tem algumas coisas aí para a gente dividir um pouco no livro de Ruth, né? Porque a gente consegue identificar a época, porque o texto diz, o versículo 1 do livro diz que na época dos juízes. Então, assim, a gente pelo menos tem um ponto de partida interno aí do livro que nos apresenta alguma coisa. Agora, quando que o livro foi escrito, aí já é uma outra coisa. De quando ele narra uma história, a gente tem uma informação textual. Agora, algumas pessoas, principalmente a tradição rabínica da época, né, dos judeus, ela atribuiu o livro a Samuel, como sendo o autor dos livros. Agora, a maior parte das pessoas hoje acreditam que, na verdade, tenha sido ou o Gad ou o Natan, aqueles profetas ali que trabalharam junto com Davi, né, que estavam ali na corte, e eles eram responsáveis, inclusive, por essa parte toda da escrita, né, profética, de colocar as coisas. E ali, então, foi que teve a composição final do livro, ou que teve o arranjo final do livro. Então, essa é uma possibilidade bem interessante para o livro. Então, você tem 2 opções aí, vamos dizer assim. A opção dos rabinos, que atribuem a Samuel, e uma opção já
do tempo do pessoal de Davi, aí um dos profetas, Natan ou Gad. Agora, o que a gente tem, o que é interessante, principalmente nessa posição, é o fato de que você tem ali o final do texto, né? O final do texto trabalha com exatamente a chegada, né? Ou pelo menos a ideia da família do rei Davi, né? Então, chega ali até e gerou Davi. Então, por essa que muitos têm acreditado hoje que algum desses membros da corte do rei Davi, responsáveis por fazer aí um levantamento da biografia, não só, mas também da ascendência, né, do rei Davi, é que colocaram aí o texto de Ruth da forma como ele está. Agora, o tempo do livro, o tempo da narração do livro é o tempo dos juízes. E algumas coisas são interessantes nisso, porque a gente lembra o livro de Juízes apresenta alguma coisa muito, muito importante sobre os judeus da época, que era: não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que dava na telha, né? Então, basicamente, essa é a proposta dessa época, ou seja, uma época de desorganização, uma época de muita idolatria do povo, e aqueles ciclos, né, que acontecem no livro de Juízes, o povo se afasta de Deus, aí então é oprimido por algum outro povo, e daí Deus manda um juiz para libertar, enfim. Só que no livro, o que é interessante é que você não tem toda essa dinâmica, né, de um juiz ou de algumas coisas acontecendo nesse sentido, pelo menos nada é narrado. O que diz simplesmente é que houve fome na terra. Essa situação de fome é bastante interessante nos textos do Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, né? Você vai ver Abraão tendo que sair da terra por causa de fome, você vê Isaac tendo que sair da terra por causa de fome. A fome indica morte, né? Fome indica toda a dificuldade do cuidado para a tua família e toda essa problemática que vem. E essa família, então, ela sai dali da terra de Israel, mais especificamente da terra de Belém, né? Que significa a casa de pão, né? Bethlehem, que significa aí casa de pão. Então eles saem daquele lugar que é a casa de pão, o lugar de mantimento, e vão para outra região para poder receber aí o alimento, porque ali estava faltando. Nas questões introdutórias, uma das coisas que são interessantes é a gente pensar, não sei, é para deixar para uma outra hora? Não sei se... A gente pode falar um pouquinho mais sobre o capítulo 1, um pouquinho mais para frente. Mas, então você está dizendo que a gente tem que fazer uma divisão entre quando a história acontece e quando a história é registrada, certo? Então, ela acontece ali no período dos juízes, né? Quando ainda não existia rei, mas provavelmente ela foi escrita como um livro, talvez sua forma final ali, na época em que já havia rei em Israel. Então, provavelmente ali o rei Davi. Legal. Tem como a gente saber quando essa história acontece? Felipe, você acha que tem quando a gente sabe, por exemplo, dentro do período dos juízes, quando na época dos juízes a gente pode colocar Ruth na história? Então, existem vários locais onde as pessoas têm colocado o livro de Ruth dentro do livro de Juízes. Eu fiz uma pesquisa certa vez, identifiquei ali locais distintos, mas a impressão que eu tenho é que um bom lugar para nós colocarmos o livro de Ruth seria ao final do capítulo 5, entre o período da Débora e do Baraque e antes do período do Gideão. Aquela fome, ela vem sobre a terra. É claro que a Débora e o Baraque estão agindo mais ao norte, porque eles estão combatendo ali um inimigo que vem, que governava a cidade de Hatzor, que fica bem mais para o extremo norte da terra de Israel, ou de Canaã. Mas aquele conflito militar, aquela opressão que ocorre ali no norte, especialmente porque, pensa assim, a região norte de Canaã é a região mais produtiva em termos de alimento, porque o Vale de Jezreel fica lá, que é o principal local de produção de alimentos da região de Canaã. Se você tem um inimigo, o rei de Hatzor, ou o governador de Hatzor, o Jabim, Hatzor era uma cidade-fortaleza que guardava a entrada norte de Canaã. Se você tem o líder daquela cidade, poderosíssima militarmente, conquistando a região norte, exercendo domínio sobre a região norte, aquele homem, ele tem o controle sobre os meios de produção alimentícia, os maiores meios de produção alimentícia de toda a terra. Belém está no sul,
está localizada numa região que não é conhecida pela sua agricultura, que fica ali no alto dos montes da Judéia. É uma região que era muito forte na produção de vinho, na produção de produtos da uva, né, de videiras e tudo, mas não era muito forte na produção de alimentação do dia a dia das pessoas. Se você tem a sua rota, os seus suprimentos cortados lá no norte, qualquer problema que aconteça no sul, ele vai gerar uma escassez de alimentos e você vai ficar na mão de quem está comandando a região norte. Isso pode ter gerado... essa fome, então, ela pode ter sido gerada por meios humanos, ou ela pode ter sido uma consequência natural da falta de acesso a um local mais produtivo. Mas tudo isso debaixo do controle de Deus, porque fome significa consequência da quebra da aliança do Senhor. Fome, no Antigo Testamento, significa a fome viria sobre a terra quando o povo começasse a desobedecer o Senhor e quebrasse a sua aliança, a chamada aliança mosaica, a aliança do Sinai. Isso está lá em Deuteronômio 28 e 29, são as maldições advindas da quebra da aliança. Então, por isso, parece que nós podemos encaixar a história de Ruth, o início da história dela, quando o marido da Noemi, o Elimeleque, ele sai de Belém e vai para a terra de Moab, nós poderíamos encaixar talvez ali na época inicial da Débora e do Baraque, antes deles se unirem e combaterem a cidade de Hatzor militarmente, mas também antes do Gideão. Por quê? Porque quando Débora e o Baraque vencem a guerra, eles solucionam o problema de suprimento de alimentos para todos os hebreus, todos os israelitas que viviam naquela região toda. Logo, a Noemi ouve dizer que a fome na terra de Israel acabou, então ela sai de Moab e ela retorna para a terra de Israel, e isso aí acontece ali dentro do capítulo 1. Tudo isso que eu falei para vocês acontece dentro do capítulo 1 de Ruth, e possivelmente acontece entre os capítulos 4, 5 e antes do capítulo 6 do livro de Juízes. Que legal. Então, se você está ouvindo a gente agora, a gente já tem um podcast lançado sobre o livro de Juízes, inclusive. Talvez seja muito legal você talvez dar um pause aí, dar uma corridinha lá no podcast do livro de Juízes. Se você quiser entender um pouquinho melhor esse mundo, quem estava com a gente naquele podcast era o Creuze e o Helder, né? Ambos são professores aí do livro de Juízes. Então, dá uma conferidinha lá também, se você quiser entender um pouquinho mais, especificamente Débora, Baraque e tudo mais. Então, Felipe, a gente está falando de uma história de uma família ali em mais ou menos 1080, alguma coisa assim antes de Cristo, certo? Sim, por aí. 1080, 1010, alguma coisa assim. Senhores, se a gente for pensar, por exemplo, no seguinte... Qual é a grande mensagem do livro de Ruth, né? A gente está falando aqui um pouquinho de que esse livro foi escrito numa época que retratava uma época difícil, né, do povo de Israel, onde o povo pecava, Deus tinha que vir interagir com libertação com eles. Por que esse livro foi escrito? A gente pode resumir de alguma forma esse livro e dizer o seguinte, assim, essa é a grande mensagem do livro, né? Essa é a forma como o autor queria comunicar alguma coisa para o livro. Assim, quando a gente vai ler Ruth, o que a gente tem que ter em mente, assim, como uma grande mensagem? Certo. Eu entendo o livro de Ruth da seguinte maneira, essa grande mensagem do livro de Ruth, construindo da seguinte forma. Então, antes de eu dar a grande mensagem, a grande ideia ou a grande mensagem, deixa eu fazer a construção aqui. Nós vivemos num período em que o livro começa em um período onde o povo de Israel não consegue ver a manifestação da graça de Deus, mas sim a manifestação da desgraça das suas próprias ações, das consequências dos seus atos pecaminosos de desobediência ao Senhor. Mas o livro de Ruth mostra a reviravolta dessa história, com o Senhor agindo com graça na vida da Noemi, na vida da Ruth, na vida do Boaz, na vida dos principais personagens. Por isso, eu escrevi a grande ideia do livro de Ruth da seguinte maneira: quando a graça encontra a desgraça, ela revela o Hesed de Deus. Hesed é a palavra hebraica que descreve o amor leal de Deus, a lealdade do Senhor, as suas promessas feitas ao seu povo e estabelecidas ou regulamentadas por meio de um acordo que nós chamamos de aliança, que a Bíblia chama de aliança. Então, quando a graça encontra desgraça, ela revela o Hesed do Senhor, ou seja, ela mostra que Deus é fiel, não importa o que os homens façam,
e quando as pessoas se voltam para ele e buscam ele, ele responde em amor a essas pessoas. E quando o seu povo se vê numa situação sem saída, numa situação onde a desgraça resultante dos seus pecados impera, o Senhor então se manifesta com graça e ele transforma toda aquela situação. Por isso, quando a graça encontra a desgraça, ela produz algo novo, ela revela algo transformador. Muito legal essa ideia que o Felipe coloca, e você percebe como isso está ligado e interligado com o livro. Por quê? Pensando agora, vamos colocar assim, a gente tem a data da história, enfim, o tempo dos juízes, e quando a história está sendo narrada, ou melhor, quando a história está sendo composta ali, né, se tornando um livro, que é na época do rei Davi, provavelmente ali até, talvez a pedido ou a mando dele mesmo, para que isso acontecesse, né? E ali, então, Davi está olhando para aquela agora nação que está unificada, né? Uma nação que agora está debaixo de um rei só e toda a nação. E é interessante que você vai ver como Deus ele vai agir do menor, né? Do menor núcleo da sociedade, que é aquela família, e ele vai, então, abençoar a nação inteira através do quê? De pessoas que estão conectadas com a sua aliança e com a sua vontade. Então você vai ter uma Moabita, que é Ruth, que não tem nada a ver com aliança, não tem nada a ver com o povo de Israel, com o povo de Deus, mas que se coloca debaixo, né, desse Hesed de Deus, que estava sob o povo de Israel, porque era o seu povo amado, que coloca, não, o seu Deus vai ser o meu Deus, ou seja, eu vou passar literalmente a amar e a adorar esse Deus e viver debaixo dessa aliança. Então, através dela é que vem, então, essa estrutura que agora vai alcançar a nação toda, porque é agora através de Davi que tem esse rei segundo o coração de Deus, que tem toda essa ideia desse controle de Deus agindo em relação a tudo isso. E o que é marcante é você perceber como o próprio Novo Testamento ele olha para isso de uma forma muito legal, porque é no livro de Mateus, que foi escrito para os judeus, que vai aparecer o nome da Moabita Ruth, dizendo, olha, é dela lá, ó, dessa mulher que está conectada com a aliança, é que vem o Salvador. Então você vê que vem núcleo menor família, núcleo médio, vamos dizer assim, Israel, núcleo inteiro, o mundo todo. A gente pode ver, então, de certa forma, em Ruth, Deus está mostrando o seu amor leal para aqueles que são de fora do pacto, de fora da aliança, e agora vem fazer parte quando se achegam a Deus por meio da fé. A gente vai ver que, então, Deus também ele demonstra o amor leal para com a nação, né? Então, é dessa família que vem o maior rei e o maior período de bênçãos de Israel, né? O próprio rei do Reino Unido ali e tudo mais. Mas também é dessa família, nesse momento da história, que surge o Rei dos Reis, né? O Salvador, aquele que veio para ser o libertador de toda a humanidade, não somente do povo de Israel. Que legal. Parece para mim também que o livro ele está preocupado em mostrar como Deus ama o seu povo, mas não só como Deus ama o seu povo, como Deus ama pessoas necessitadas, gente sofrida, como Deus cuida das pessoas no momento da angústia, né? Puxa, Noemi perde seus 2 filhinhos e aí surge uma mulher usada por Deus para ser aquela que o livro vai falar no final, né? Melhor do que 7 filhos, né? Para ela. E mostra também como Deus recompensa as pessoas que vivem baseada nesse Hesed, né? Nesse amor de Deus. Quando Boaz, ele cuida de Ruth e Noemi, Deus abençoa ele com prosperidade, com filho, com herança. Quando Noemi entende que ela tem que mudar de perspectiva, de que Deus não está contra ela, mas está do lado dela, então ela começa a perceber que Deus está restaurando ela, Deus traz para ela futuro, esperança para o futuro por meio de um filho, né? E aquela que parece ser a personagem principal em alguns momentos da história, ela ganha aquilo que a sua nova... Ela queria segurança, um lar, segurança por meio de um casamento, e aí ela acaba no livro casada com um homem de Deus, que traz para ela essa segurança do lar. Que legal. Então, se a gente puder resumir o livro de Ruth, a gente diria que quando a graça de Deus encontra a desgraça de Ruth, de Noemi, essa graça faz algo. Ela traz o amor de Deus. Que legal. E se eu pudesse utilizar um versículo do livro de Ruth para descrever essa ideia de maneira muito poderosa, assim, de maneira muito clara, quando a graça encontra a desgraça e tudo mais,
eu utilizaria Ruth capítulo 2, verso 12, quando Boaz encontra Ruth trabalhando na plantação dele, e ele nem sabe quem ela é direito, ele fala para ela o seguinte, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, Ruth 2:12, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que legal, nossa, que legal. Mas por que alguém, pensando aqui no nosso público, um jovem, um adolescente, um pastor, o líder pequeno grupo, por que ele tem que ler Ruth? A gente já viu aqui que tem conexões com a Bíblia toda, né, e tudo mais, mas como que Ruth toca as mais diversas áreas da nossa vida? Como que a gente pode, talvez, mostrar que essa grande ideia de que Deus ele faz algo quando ele se encontra com as nossas necessidades por meio da sua graça, como isso toca a nossa vida? Quer começar, Juliano? Pode ser. Olha, eu creio que num momento como esse que nós estamos vivendo, eu acho que falar sobre desgraça é algo extremamente atual. E você pensar que Deus está olhando não só para coisa geral, mas olhando para aquela situação específica de uma pessoa, de uma família, no meio da desgraça. Cara, essa mensagem é uma mensagem para hoje, no meio que o mundo inteiro está passando por várias desgraças, né? Aliás, quem está acompanhando aí as notícias está vendo que a Europa está se fechando de novo em lockdown, né? Então, assim, a gente tem uma notícia extremamente importante. Deus tem o seu amor distribuído e a sua segurança, e inclusive, Deus está olhando para um futuro glorioso, mesmo no meio de uma época turbulenta e problemas que têm afetado a vida do cotidiano de todo mundo, né? Então, acho que esse pode ser já um pontapé inicial fantástico para você pensar no livro de Ruth e começar a aplicar o livro de Ruth para hoje, né? Agora, o texto ele vai lidando com várias coisas, né? Ele vai lidando com o problema da fome, ele vai lidando com o problema do sofrimento, ele vai lidando com o problema de como a pessoa vai interagindo com ela mesma. Você vê que o que acontece com Noemi? Noemi chega um momento e fala assim, não me chame mais Noemi, né? A agradável, a feliz, mas me chame o quê? Mara, agora eu sou amarga, né? Então, assim, a minha vida tá na fossa, tá na desgraça, né? Então, assim, você vê como o livro ele vai trabalhando essas ideias, que são ideias extremamente contemporâneas. O que tem de gente hoje, até mesmo chegando a família sofrendo por causa até de suicídio, de problemas gravíssimos, né? Por causa da pessoa que vai começar a internalizar todos esses problemas e, inclusive, mudar o seu nome e mudar a sua perspectiva de vida por não estar vendo a direção de Deus. Olha, leia o livro de Ruth. Que legal, Dylan. Normalmente a gente vê, então, que no meio da dificuldade, quando as coisas ficam difíceis, a gente interpreta mal a vida, né? A gente culpa Deus, a gente se isola das pessoas, a gente não consegue enxergar Deus agindo. Parece que é isso que Noemi faz, de certa forma, né? Ela fala que Deus está contra ela quer se ver livre das duas noras, e ela não consegue ver Deus fazendo algo. Então, quando a gente estuda o livro de Ruth, de certa forma, a gente vai aprender que Deus está com a gente nesse processo, né? No final do livro, o filho, né, que Ruth tem, você vai ver que as mulheres, no versículo 17 do capítulo 4, dizem: as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Deus agiu na vida dela. O que eu acho, uma coisa que eu acho muito bonito nisso aí que vocês estão falando é perceber que mesmo num cenário de extrema dificuldade, luta, complicação, o país saindo de uma fome naquela época era uma coisa muito séria. Hoje em dia é muito séria também, mas hoje em dia você está com fome, você tem acesso ao alimento, você vai no supermercado, você compra uma coisa já pronta, você ganha um prato de comida na rua. Naquela época eles tinham que plantar, esperar crescer, colher, moer, preparar e depois fazer a comida. Era um processo assim muito, mas muito longo. E mesmo nesse cenário de dificuldade, um país se reconstruindo depois de ter passado por esse processo de fome. A Noemi,
a Ruth, que poderia ter ficado em casa, no seu país, Moabe, que não estava enfrentando nada daquilo, ela se sente responsável pela sua sogra, que já era uma mulher idosa, que já era uma mulher que não conseguiria sobreviver por si só. Imagina, a Noemi era uma senhora de idade para os padrões daquela época, que não tinha um marido para cuidar dela, que tinha perdido os 2 filhos que podiam cuidar dela na sua velhice. Ela estava voltando para um país que começava a se reconstruir depois de uma fome, depois de guerra, depois de calamidade. Quem ia cuidar de Noemi? Quem ia se responsabilizar por aquela mulher? A Ruth, uma jovem que tinha toda a vida diante dela, era viúva, mas talvez pudesse encontrar outro marido dentro do país dela. A Ruth, ela é mais ou menos como se ela respondesse: eu não deixarei a minha sogra voltar sozinha para a terra dela, eu vou com ela para uma terra estrangeira de um povo que não gosta muito da gente, porque eu tenho que cuidar da minha sogra, eu sou responsável por ela. E o livro mostra a Ruth, uma mulher que, mesmo em meio àquela situação calamitosa e essa complicação de ter que cuidar de uma sogra idosa, ela bota as mãos na massa, ela vai trabalhar com as próprias mãos, ela se vira, ela ouve as instruções da sua sogra, ela dá passos para alcançar aquilo que ela sabia que seria necessário para a sobrevivência, não só da Noemi, mas agora da sobrevivência dela. Ou seja, é como se a Ruth tivesse sacrificado o futuro dela simplesmente para cuidar de uma senhora idosa que não tinha mais nada para oferecer para ela, que não era a mãe dela, era simplesmente a sogra, mãe de um marido que já havia morrido. Então, essa história ilustra a diferença entre pessoas que entendem as suas responsabilidades, né? Que entendem que sabem o momento em que elas estão vivendo, que olham ao redor e pensam: eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar as condições ao meu redor. Essas são as pessoas que tomam iniciativa e fazem as coisas, diferentes daqueles que sentam e simplesmente choram e simplesmente se lamentam sem querer sair do lugar. Mas eu queria fazer com vocês agora o que a gente realmente faz nos nossos podcasts, é fazer um voo panorâmico por dentro do livro, tá bom? E aí, de vez em quando a gente quiser pousar em algum lugar, você me ajuda aí, você fala aí: não, vamos pousar aqui e tudo mais, aqui é um bom lugar pra gente conversar. Quando a gente entra no capítulo 1, por exemplo, a gente vê que no capítulo 1 eles viajam por causa dessa fome e tudo mais, mas todo mundo morre. Elimeleque morre, e aí o pessoal, os estudiosos dizem que Elimeleque significa meu Deus é rei, né? É o nome de Elimeleque. Por que eles morrem? A gente consegue saber? Eu já ouvi gente dizendo, por exemplo, que eles morrem porque eles não deveriam ter saído da terra, Deus está julgando eles. Não, eles simplesmente morrem porque esse é um acaso da vida, é isso que acontece. Como que vocês normalmente olham para as mortes no início do capítulo 1? A morte naquela época, obviamente o Senhor ele é soberano sobre a história. O texto não nos diz muita coisa, mas tem alguns detalhes que nós podemos tomar como parâmetro. A morte naquela época era uma coisa muito natural, assim, muito mais natural. A morte repentina ou a morte por coisas pequenas era muito mais comum do que na nossa sociedade. Por quê? Naquele tempo uma pessoa podia acordar de manhã super bem, ir para o trabalho, pegar um sol na cabeça e morrer no fim do dia de insolação. Não tinha remédio, não tinha nada. A pessoa podia estar capinando um campo, cortar um dedo, aquilo infeccionava, uma semana depois a pessoa tinha morrido. Então, eram coisas que aconteciam. A morte era uma coisa muito, muito banal naquele tempo. Por isso que as culturas daquele tempo, e isso era muito expresso nas religiões deles, eram religiões que valorizavam muito deuses que ordenavam o espaço e o tempo. Porque se não houvessem forças sobrenaturais ordenando o espaço e o tempo, eles por si só eram perdidos, porque nada dependia deles. Eles podiam plantar, mas eles não sabiam se iam colher. Eles podiam se cuidar, mas eles não sabiam se iam morrer daqui a pouco. E, enfim, coisas desse tipo. Eu concordo aí. Essa questão, para mim, a grande questão só é a gente começar a ir para o campo da pura especulação, né? Acho que esse que é o perigo. Acho que o texto tem muita informação boa para a gente sair do texto e ficar tentando especular sobre o que é. Por que eles morreram? Morreram porque caiu uma pedra na cabeça? Morreu porque foi atropelado por um carro de boi? Sei lá, né? Agora,
Eu posso chutar aqui 1 milhão de possibilidades, né? Agora, o texto simplesmente diz que eles morreram. E a grande questão é, o que vamos fazer agora com tudo isso? Ah, que legal. É muito interessante a perspectiva de vocês, porque eu também tendo pensado da mesma forma, né? Alguns vão dizer, inclusive, né, que eles estão sendo julgados por Deus, eles estavam na terra do pão, o nome de Elimeleque comunica algo, né? Ele crê que seu Deus é o rei, mas ele não age dessa forma, não espera Deus libertar, mas a gente tem que entender que nem sempre deixar a terra é algo ruim no Antigo Testamento. Abraão deixa a terra, Jacó deixa a terra, tem muita gente que deixa a terra e vai para outro lugar, inclusive a terra de Deus. Né? Tem gente que vai para o Egito estando em Canaã, né? Então a gente tem que lidar exatamente com aquilo que o texto revela para nós. Eu gosto muito do Lights On por causa do seguinte: a gente não só interpreta a Bíblia, discute sobre o significado da Bíblia para o nosso mundo contemporâneo, mas a gente aprende a interpretar a Bíblia, né, no Lights On. Então fica a dica aí para você que está estudando o livro de Ruth. Tem muita coisa no texto. Se não está no texto, a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade de lidar. Mas caminhando aí. Pode falar. Ô Pedro, acho que é uma coisa assim que a gente precisa pensar, né? Porque é interessante que nomes têm significados? É claro que tem significados. A gente vê, inclusive, Deus mudando nomes, né? Agora, o meu nome está no Antigo Testamento. Está no livro de Josué. E o meu nome significa um grande pepino. E, tipo, agora a gente vai fazer... eu nunca mais vou conseguir olhar para você igual. Então, assim, mano, não é porque tem um significado nome que tem um significado teológico, precisa a gente interpretar só à luz de significados, senão a gente vai realmente ficar catando milho aí em lugar que, na verdade, a galinha já passou, entendeu? Cara, mas uma coisa, o Dileão falou uma coisa agora há pouco, eu não sei se vocês vão colocar isso no áudio, mas ele falou morrer atropelado por um carro de boi. Imagina uma pessoa morrer atropelada por um carro de boi. É muito azar. É igual um amigo meu, ele me falou que... Ele falou que minha mãe tinha um amigo que morreu porque um pombo fez cocô na cabeça dele. É igual ser atropelado por um carro de boi e morrer. O objetivo foi ser ridículo mesmo. Produção, não tira essa parte, por favor. Deixa isso aqui que vale a pena o podcast. Mas acontece. Uhum. Sabe-se lá, né? Exatamente. Quando a gente vê no capítulo 1, né, tem muita coisa interessante acontecendo. E a gente não precisa se prender àquilo que não diz que está acontecendo, né? O relato da morte e tudo mais, a gente vê que aparentemente Noemi recebe uma notícia, Deus está fazendo algo agora, Deus age em prol do seu povo, e quando Deus age, Noemi pega um pau de arara, volta lá da onde ela estava, coloca suas 2 noras no busão e ela viaja até a sua terra natal, ela volta, igual aquele quadro da TV, de volta para minha terra, né? Ela volta de volta para sua terra, porque ela viu que Deus está fazendo algo, mas a gente vê que algo acontece aqui. Ela não quer as suas 2 noras com ela. E ela manda Ruth voltar, e ela manda Orfa voltar, mas só uma delas obedece. E, de repente, nos versículos 16, parece que Ruth fala uma coisa muito bonita, que a gente podia botar no convite de casamento, que a gente podia botar na declaração de fé da igreja e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ruth se converte aqui. O que vocês entendem aqui nesse versículo, né? Ela diz, não insistas que eu não mais te acompanho, eu quero ficar aqui, o seu povo vai ser o meu povo, tal, meu Deus. Fica a dica aí, rapazes e moças, inclusive, a famosa declaração de amor, né? O seu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus, inclusive para os namoros incrédulos, né? Talvez tenha que ter um pouquinho mais de Ruth aí. O que vocês acham? Eu acho que interessante, uma primeira coisa é literalmente lidar com o fato de Noemi não querer que Ruth volte, né? Então, ela não tinha mais nada para oferecer, né? O Felipe já falou isso. Ela já estava idosa, então, ou seja, e ela mesmo vai dizer, olha, mesmo que eu tenha um outro filho, vai ficar o quê? Esperando até ele ter idade para casar, e você vai ficar fazendo da vida enquanto isso, né? Mas isso também reflete um pouco a própria situação daquilo que a gente tem dessa realidade, de como o povo de Israel se via como aquele que deveria ser bênção para as outras nações, né? Eu creio que essa expansão desse pensamento é interessante e importante. Porque, afinal, Deus estava agindo na terra dela e ela estava, de certa forma, falando para uma pessoa que não era israelita e não estava debaixo do pacto da aliança, não ir para onde Deus estava agindo em graça e em amor.
Então, assim, isso é uma questão, é claro, que está tudo envolvido com a forma como Noemi estava. Ela estava amarga, ela estava toda não querendo mais saber da vida, né? E você tem toda essa realidade. Mas você tem esse contraste, né? Entre aquela que faz parte da aliança, faz parte do povo, e aquela que não faz parte, querendo ir para onde Deus está agindo. Cara, eu acho que a minha opinião, interpretando a passagem à luz da cultura antiga, é inegável a conversão de Ruth nessa passagem. Verso 16, né? Simplesmente porque, olha só, ela fala, onde quer que pousar, o seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Cara, como é que eles criam naquela época? Os deuses estavam associados à terra onde as pessoas viviam. Eram deuses da terra. Quando a Ruth declara que ela sairia da sua terra e iria para uma outra terra, ela estaria saindo da terra do seu Deus original para ir para a terra de outro Deus. Tudo bem. Aí é simples. Segundo, quando ela não fala só que ela estaria indo para uma outra terra, ela fala que o seu povo será o meu povo, ou seja, ela estaria rejeitando os moabitas, o povo original dela, e estaria se dispondo a entrar para a nação de Israel, que era uma nação que, pela sua lei, não podia se associar com moabitas. Tá? A lei era muito clara em relação a isso lá no livro de Deuteronômio. Claro que podia por meio de conversão, mas não por associação comum. Depois ela fala que onde você morrer, morrerei. Ou seja, morrer naquele tempo e ser sepultado era algo muito importante. Quando uma pessoa morria, era necessário que a sua família, que os seus familiares sepultassem essa pessoa. Esse corpo não podia ficar exposto, ele tinha que ser sepultado e a família era responsável por tomar conta do corpo daquela pessoa, do túmulo daquela pessoa para o resto da vida. Ou seja, a Ruth está falando que ela iria para uma terra nova, abraçaria uma cultura nova, se tornaria parte de um povo novo e ela estaria disposta a morrer nessa terra onde ela nem sabia se alguém ia poder cuidar do túmulo dela, e isso tudo porque ela estava indo se encontrar com um outro Deus. Ou seja, ela estava fazendo a transição do seu Deus, de tudo aquilo que fazia parte do mundo dela, para tudo aquilo que fazia parte do mundo da Noemi, do mundo de Israel, do mundo do falecido marido dela. Ou seja, isso significava uma mudança de cosmovisão, uma mudança de vida tão radical que na nossa cultura nós não conseguimos compreender. Aqui nós não conseguimos compreender. Ela estava simplesmente mudando de planeta, indo para um outro plano de existência e abraçando um novo Deus. Logo, isso é conversão. Isso aqui são sinais evidentes de conversão. Só para a gente né, ou fazer um boom aí sobre isso que o Felipe colocou, a gente vê o final de Gênesis dando essa ênfase, né? Porque afinal você tem ali Jacó e José no finalzinho ele fala assim, ó, quando vocês forem embora daqui, levem meus ossos, né? Ou seja, então assim, essa importância que dá a o local onde eu serei sepultado, né? Que legal. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o que acontece com Ruth, a gente pode dizer que Ruth, então, talvez seja um paradigma de conversão para todos nós. Né? O que está envolvido nessa conversão de Ruth, essa transferência de lealdade, é o que deveria estar envolvido, então, na nossa conversão. Né? A gente tem um novo Deus, outra pessoa governa a nossa vida, a gente muda de povo, a gente muda de controle, a gente está preocupado com que Deus cuide da nossa morte e tudo mais. Então, se a gente fosse olhar para a nossa vida, a gente devia também pensar que quando a gente se converte, a gente precisa aprender com Ruth a mudar nossa lealdade para esse Deus, a se envolver com esse povo de Deus, né? A estar onde esse povo de Deus está. Pedro, só uma observação aqui, então. Diante de tudo que nós falamos do capítulo 1, se eu pudesse resumir, eu resumiria da seguinte forma. Quando a graça encontra a desgraça, ela produz reconciliação. Ou seja, Ruth, talvez sem saber todas as implicações da ação dela, Noemi, sem saber de todas as implicações da ação dela, que é retornar para sua terra, elas simplesmente estão se reconciliando com o Deus da terra de Israel. Voltar para a terra envolve reconciliação. Então,
elas buscam reconciliação com Deus, Criador de todas as coisas, e a graça de Deus é que permite isso. Que legal. Quando a gente entra, então, aqui no capítulo 2, a gente vai ver que agora elas estão morando juntas e algo acontece. Surge um outro personagem, um tal de Boaz, um parente de Elimeleque. E no versículo 3, diz que Ruth decide fazer algo. Ela quer trabalhar, ela quer tentar suprir para sua família ali, agora ela e Noemi. E o texto diz o seguinte: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. E na minha Bíblia, na NVI, diz o seguinte: casualmente, ou por um acaso do destino, ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E aí o versículo 4 diz, né? E de repente, ou naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Eu queria lidar um pouquinho com vocês aqui. Eu queria saber a opinião de vocês. Como que a gente lida com essa soberania de Deus e essa liberdade do homem em Ruth? Porque o texto diz para nós que foi por um acaso. E aí, a gente tem até professor de hebraico no nosso meio hoje, né? O Dilê tá aqui. A maneira como o autor escreve o versículo 4, ele diz que e então, de repente, ele chama atenção para a cena e diz assim: chegou Boaz. Veja, é Boaz que está aqui. Como que a gente lida com isso? É acaso, não é? Foi por um acaso, Deus planejou, Ruth tinha liberdade, mas Deus dominava essa liberdade. O que vocês entendem? Cara, por acaso, Deus controla todas as coisas. É verdade. É verdade. Não sei se isso responde a sua pergunta, mas basicamente é essa a questão. Cara, Deus está no controle de tudo. Então, ele vê que o desenvolvimento natural de toda a história, não é da história de Ruth, de Boaz, não é na história de alguém específico do Antigo Testamento, mas é na minha história, na sua história e na história de tudo, cara. Deus está no controle de tudo. Mas isso, em momento algum, elimina a responsabilidade do homem naquilo que o homem está fazendo e nas respostas que Deus está dando, ou que o homem está dando àquilo que é a vontade de Deus. Então, assim, por quê? Porque a grande chave do negócio, porque a gente está vindo do capítulo 1. E o que você tem no capítulo 1? Uma mulher que está decidindo, colocando ali, eu estou indo para essa outra terra, eu estou indo para lá e o seu Deus vai ser o meu Deus. E, cara, o que tem de casualidade nisso? Tem a casualidade divina, uma mulher que está se colocando diante de Deus e falando: Senhor, eu estou debaixo das tuas asas. É interessante porque nesse capítulo, essa ideia de asa vai estar bem específica lá, exatamente, no versículo 12, quando for falado, olha, sobre cujas asas você buscou o seu refúgio, o seu auxílio, que também vai estar no capítulo 3, né, quando ele fala assim: eu estou te cobrindo com as minhas asas, né? Então, assim, essa ideia você buscou auxílio debaixo de quem? Debaixo de Deus. E agora, as asas protetoras de Deus estão agindo a teu favor. Que legal. Parece que, então, quando Ruth busca um campo aleatoriamente, ela simplesmente sai para ceifar, Deus guia a Ruth soberanamente. Sabe por quê? Por quê? Porque quando a graça encontra desgraça, ela produz direção. Então, no acaso humano, existe a vontade divina. Uau! Isso quando a gente olha para a nossa vida, por exemplo, a gente vê que a gente tem, então, liberdade para tomar decisões na nossa vida. A gente aparentemente tem liberdade para fazer coisas, mas nada do que a gente faz foge do controle de Deus, então, né? Deus é soberano, inclusive, quando a gente toma decisões por livre e espontânea vontade, né? Deus age quando Ruth escolhe um campo, ele causa um encontro, mesmo que Ruth escolha aleatoriamente, né? Vocês que são pastores, né, também, como que isso toca a nossa vida, assim, de uma forma especial? Quando a gente eu penso que quando nós nos colocamos, quando nós decidimos, né, transferimos a nossa lealdade para o Senhor, e ainda que não tenhamos todas as respostas, nós entendemos que devemos começar a dar passos na vida, porque a vida continua, nós podemos contar com Deus que dá a direção, um Deus que nos conduz, ainda que nós não vejamos. Quando nós nos escondemos debaixo das asas do nosso Senhor, Ele é quem guia a nossa vida, Ele nos leva onde Ele quer, Ele faz nas nossas vidas o que Ele quer, Ele nos abençoa da maneira que Ele quer. E quando Ele quer nos abençoar, é o melhor tipo de bênção que a gente pode receber. Isso. Eu lembro muito
uma coisa que me marcou na vida é a série Crônicas de Nárnia. Naquele livro é o menino e o cavalo e o menino. Quando tem um momento que o menino está se lamentando, o personagem principal daquela história, ele está se lamentando por tudo que aconteceu na vida dele, Aslan chega para ele e fala assim: quem você acha que empurrou o barco quando você foi das margens do rio, do mar, quando você foi deixado como um bebê dentro daquele barco? Quem você acha que fez com que as pessoas te encontrassem na praia? Quem você acha que fez isso? Quem você acha que fez aquilo? E o menino então tem aquele insight de que tudo que aconteceu na vida dele, o que levou ele àquele momento de decisão da vida dele, foi a mão de Aslan, foi a mão de Deus guiando todos os passos da vida dele. Ou seja, o Senhor é como Jacó quando chegou, quando ele estava fugindo do irmão dele, ele chega no local que ele nomeia como Betel, ele dorme e ele tem um sonho de uma escadaria, anjos subindo e descendo, e no outro dia de manhã o Jacó acorda e fala assim: verdadeiramente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quando a gente chega no capítulo 3, a gente vê que Noemi tem um plano. Ela manda Ruth tomar banho, se trocar, se arrumar para alguma coisa. E ela diz: desce lá onde os homens estão trabalhando, desce lá aonde Boaz está, descobre os pés dele e se deita. E ele vai dizer o que você tem que fazer. Quando eu preguei esse texto a primeira vez, eu orei e estudei muito. Porque quando eu olhei para esse texto, eu falei para assim: cara, que parada muito louca. A sogra mandou a menina descer lá, tirar a capa do cara, e naquela época ninguém usava calça, né? Então as pessoas dormiam igual a gente dorme. Ela manda ela descobrir os pés dele para ele sentir um friozinho, acordar à noite. Mas ela mandou ela se arrumar também. O que tá acontecendo aqui? O que você... Dileira, como que você olha para esse texto aqui e fala assim: cara, o que tá acontecendo? O que Ruth tá fazendo? O que Noemi tá fazendo? Joia. Bom, primeiro, Noemi, ela tá mudando os seus paradigmas, né? De certa forma, a gente pode dizer assim. Por quê? Porque lá do capítulo 1, ela era a mulher desesperançosa que não queria Ruth do seu lado e tal, né? Pode voltar para sua casa, não tem nada para fazer. Mas o capítulo 3, ele começa com ela dizendo assim: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para você. Então você vê já uma diferença. Agora a Noemi tem uma nova percepção da realidade. E ela está se colocando como aquela que precisa, inclusive, cuidar da nora que havia dito que vou cuidar da minha sogra. Então agora você vê um relacionamento que foi aprofundado num nível muito elevado. Realmente um nível muito, muito bom, um nível de família mesmo, né? E ela então vai usar daquilo que tem e daquilo que é o normal da sua época e daquilo que tem a relação da sua aliança. E o que é interessante é que essa expressão, né, que vai usar, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Então você tem aí duas expressões importantíssimas para a gente cuidar. Uma delas é essa questão do estender a capa. Porque que raio que vai ser esse estender a capa? E às vezes a gente tem aí um pouco de dificuldade, um pouco de questão. Eu falei, quando a gente leu o capítulo 2, versículo 12, ele fala sobre cujas asas você veio buscar refúgio, né? E nesse texto aqui, essa expressãozinha que a gente tem aqui, ela tá ligada a essa mesma realidade. Olha, estenda as suas asas, porque a palavra, inclusive, em hebraico, é a palavra para asas, né? Então, me cubra com as suas asas. E essa expressão é uma expressão que não é tão incomum assim no Antigo Testamento. Vale a pena aí você dar uma olhada, mas ela aparece em torno de 31 vezes no Antigo Testamento, tá? E para a gente exemplificar, eu vou ler para você Ezequiel, no capítulo 16, onde essa expressão também aparece. E ela diz assim, ó, Ezequiel capítulo 16, versículo 8, diz assim: mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Então parece que tem a ver aí, quando ela fala estenda a sua capa para mim, parece que tem a ver com olha, casa comigo, né? Ela propõe um casamento para Boaz, então. Ela propõe, ela de certa forma está falando, olha, me cubra com as suas asas. Essas asas do qual Deus eu vim buscar refúgio, me cubra você com as suas asas. Seja você esse que vai dar aquilo que no capítulo 3, versículo 1, Noemi diz para ela, um lugar seguro para ela estar debaixo das asas de Deus, que vai estar debaixo das asas de Boaz.
Então você tem essa estrutura. É interessante que quando a gente estuda a teologia do Antigo Testamento, a gente estuda a teologia das alianças e ela geralmente é explicada embaixo de guarda-chuvas, né? Você tem um guarda-chuva maior, que é a aliança abraâmica, depois você vai tendo alianças menores aí que vão afunilando a coisa, mas aqui você tem uma guarda maior de Deus e uma guarda operacional, assim, vamos dizer, debaixo da aliança ou debaixo das asas de Boaz. Que legal. Parece então que ela está dizendo para Boaz assim, olha, já que você quer que Deus me proteja, que Deus cuide de mim, seja você aquele que vai fazer a ação de Deus na minha vida, né? Seja você aquele que vai me proteger como você quer que Deus me proteja, né? Porque isso tem a ver com o casamento, né? Porque como é que ele iria proteger? Casando com ela, né? Casando com ela. Porque naquela época a mulher não trabalhava, não comia sozinha, não tinha pensão do governo, ninguém juntava INSS, alguma coisa, né? Então, ficou viúva, você tá lascada na vida, né? Querendo ou não, naquela época. Né? É por isso que você tem a lei não só do levirato, né? Que está relacionada a toda essa situação, mas você tem essa lei que é essa questão do resgatador, né? Desse Goel aí, né? Daquele cara que vem para literalmente cuidar, resgatar. E aí você vai ter todas as consequências daquilo que vai gerar, né? Porque você tem aquilo que lá no capítulo 4 vai apresentar. Noemi propõe uma segurança para Ruth. Quando Ruth engravida e tem o filho, esse filho é falado como filho da Noemi. Vai proteger e cuidar dela, da sua velhice. Percebe como as coisas são totalmente interligadas? Elas fazem... O autor ele é genial em Ruth, né? Ele conecta todos os capítulos por meio de palavras, por meio de conceitos, né? E tudo mais, que legal. E com isso a gente vai chegando aqui no final do do capítulo 18, do capítulo 3, no versículo 18, que Noemi diz o seguinte, né? Agora espere, minha filha, até saber o que vai acontecer. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Ou seja, agora ela diz assim, né? Senta aí, né? É a palavra que Noemi usa, né? Senta aí e vamos ver onde isso vai dar. Mas parece que ela tem esperança de que isso vai causar algo diferente, né? Quando a graça encontra desgraça, parece que ela traz esperança, né? De que existe algo melhor no futuro. Você concorda comigo, Felipe? Sim, eu diria, na verdade, quando eu escrevi quando a graça encontra a desgraça, ela produz provisão. A provisão de um resgatador, a provisão de alguém que daria continuidade à linhagem da família de Noemi, do marido dela, né, do falecido marido dela, e que daria continuidade à vida da própria Ruth, né? Só antes de nós passarmos ao capítulo 4, um detalhe que eu acho importante aqui mencionar, porque algumas pessoas usam esse capítulo meio que de uma maneira muito vulgar, às vezes até denegrindo a imagem da Ruth, né, em alguns aspectos. Mas é importante parar para pensar que a Ruth, ela ouviu a voz da sua sogra, que conhecia a sua cultura, que sabia como as coisas funcionavam, e a sua sogra a incentivou a ir em direção ao resgatador, a pessoa que era a pessoa certa. A sogra dela não falou para ela se lançar nos braços de qualquer um. A sogra, não é porque o cara olhou para ela assim de cima e embaixo que a sogra aproveita e vai lá e se joga nos braços do cara. Não, ele era um resgatador, ele era uma pessoa que tinha compromissos legais, a situação estava prevista na lei do Senhor para que a provisão, a família da Noemi e do Elimeleque acontecesse. Por isso a Noemi fala para Ruth lá, não foi qualquer um, foi uma pessoa estipulada pela lei, abençoada pelo Senhor, selada pelo ordenamento jurídico e pela aliança estipuladas por Deus. Que legal. Quando a gente olha, por exemplo, até para o capítulo 2, né, a gente vê que Boaz, ele permite que a lei seja cumprida, né? Ele deixa que as espigas caem. Então, ele é um homem da lei também, né? Ele é um homem piedoso, né? E acho que tem uma frase, Felipe, que mata pau isso que você está dizendo. Boaz chama ela de mulher virtuosa, né? Que lá no capítulo 31 de Provérbios é a mesma frase, né? Ela é Eshet Ha'il, né? Ela é a mulher virtuosa, aquela que personifica o que as mulheres de Israel deveriam ser. E na Bíblia hebraica, tanto é que na Bíblia... É na Bíblia hebraica ou no cânon... na Bíblia hebraica. No cânon hebraico, né, que Ruth vem logo após Provérbios 31, né?
É engraçado, né? Ele pergunta, né? O Salomão, o autor de Provérbios 31, pergunta, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Boaz achou. Quando ela vem logo depois ali de Provérbios 31, começa a Ruth, né? A pergunta do Provérbios 31 é respondida em Ruth, né? Que legal. Com isso, a gente chega no final do nosso livro, ali no capítulo 4. A palavra resgatador vai acontecer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então parece que esse é o tema do capítulo 4, né? Tá caminhando para isso, a história vai ter um ápice. E aí a gente vê que o ápice acontece. Boaz faz uma trama, propõe para que um outro homem que estava na fila resgatasse elas, mas esse homem não resgata. Ele torna-se o resgatador, ele casa com ele casa com Ruth, ele redime Noemi. E aí, ó, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth e ela tornou sua mulher. Boaz a possuiu, o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse luz a um filho. E aí a gente chega no final da nossa história, né? E ela diz, o menino, as moças dizem, né? O menino lhe dará nova vida e sustentará você na velhice. Noemi tem um filho, lhe deram o nome de Obed. E esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. E aí, considerações finais aqui então. Como que a história de Ruth termina? O que a gente aprende com isso? Quando a graça encontra desgraça, ela produz redenção. Que legal. Eu creio que uma das coisas que esse texto ensina, esse texto que você leu a partir do versículo 13, é até mesmo uma justificativa, vamos dizer assim, contra alguns ataques que o capítulo 3 recebe de ter uma certa prostituição, ou uma certa desvio de caráter, desvio de conduta, né? Porque você vê que aqui agora, o texto inclusive faz questão de mencionar, olha, Boaz agora teve relações com ela e ela engravidou pela bênção de Deus, né? Então você tem toda essa dinâmica bastante interessante de que Deus agora está abençoando a família e a nação. Por quê? Porque desse menino, né, vem aí a genealogia para Jesus, ou para Davi. E para Jesus também, né? Parece que a Mateus vai... Talvez uma das fontes de Mateus seja até o livro de Ruth, né? Ali para compor sua genealogia, de certa forma. Eu gosto muito de ler disso que você falou, sobre Boaz ter casado com Ruth e o Senhor ter feito algo. Porque no livro parece que todo mundo faz algo, né? Noemi faz, Ruth faz, Boaz faz. Mas Deus só faz duas coisas no livro. Ele traz comida, ele traz filho. Ou seja, ele traz vida duas vezes de duas maneiras diferentes. Ele traz vida para o povo quando ele traz comida, ele traz vida para Boaz, Ruth, Noemi, quando ele traz um filho, né? Acho muito legal essa conexão que o autor faz, né? De que Deus está agindo quando as pessoas que são fiéis a ele estão agindo, né? Mas Deus, às vezes, ele rasga a história e ele põe a mão e ele faz as coisas do seu jeito também, né? Que legal. Você tem um contraste bem grande, né? O capítulo 1 apresenta a morte, o capítulo 4 apresenta a vida, o capítulo 1 apresenta a desgraça, né? A fome, o capítulo... Depois ele vai falar que Deus visitou o povo, mas o capítulo 4 vai mostrar toda essa bênção de Deus sobre a família. O capítulo 3 vai mostrar a fome sendo suprida, né? Exatamente. Legal. Felipe, considerações finais a respeito aí do capítulo 4? O livro, uma coisa super legal, que o capítulo 4, ele é a culminação dessa observação sobre o livro de Ruth. O personagem principal é Deus. O personagem principal é Deus tomando conta da história, conduzindo tudo, agindo com graça, manifestando o poder dele para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer e para que todos os personagens envolvidos sejam beneficiados. Eu acho isso demais. Uma coisa, só tem um detalhe que eu acho super engraçado no capítulo 4, é o detalhe do resgatador original, né? Antes do Boaz, tinha um homem na linha de resgate da família da Noemi. E esse nome, esse cara, ele não quer. Quando ele ouve que comprar as propriedades que pertenciam ao Elimeleque implicava em casar com a viúva de um dos filhos do Elimeleque, ele, então não quero não, porque você sabe, minha família e tal, e ele acaba virando o João sem chinelo, né? Ele é o João sem nome do livro. Ruth tem nome, todo mundo tem nome no livro, menos esse cara. Ele é o senhor fulano, ele é o senhor sem chinelo,
Por quê? Porque não existia nada pior naquela cultura do que você não cumprir as suas responsabilidades na aliança. E o povo já tinha se ferrado porque eles não tinham cumprido as responsabilidades dele. E aqui você vê um cara que egoísta, e fica a lição. Quem se recusa a participar daquilo que Deus está fazendo no mundo só perde oportunidades e acaba se tornando uma nota de rodapé na história. Agora, quem participa daquilo que Deus está fazendo, participa e acaba se tornando um personagem ativo e vivo nessa grande narrativa. Legal, cara. Nossa, isso é muito massa, essa parte. Eu gosto muito dessa parte também, porque ele quer construir um nome para si, ele não quer fazer o nome de Malom ser preservado, e aí num capítulo que é cheio de nomes, né, tem genealogia, tudo, ele se torna o Senhor sem nome, né? Ele vira o fulano. Gente, muito bom esse tempo com vocês, que legal, obrigado. A genealogia aponta para o final da história, para Davi como o ápice daquilo que estava acontecendo, e de Davi para Jesus por meio da aliança. Muito bom, curti muito, foi um tempo muito massa com vocês, muito obrigado. Considerações finais de Lean, dá o seu tchau para a galera. Você vai voltar com certeza. E depois, Felipe, considerações finais e a gente encerra. Fonte de inspiração e bênção na vida de todos vocês. O livro realmente tem muita coisa, a gente poderia ainda ficar mais 2 ou 3 horas aqui só batendo papo sobre os aspectos do livro de Ruth, porque tem muita coisa legal pra gente poder tratar, mas que o Espírito Santo mesmo vá alimentando o seu coração com a leitura do texto, porque o texto ele é inspirado e ele vai realmente agir na sua vida. Deus abençoe, foi muito bom estar aqui com vocês, a gente se vê num outro, se tudo der certo. Então, a minha consideração final aqui sobre o livro é, cara, a desgraça que caiu sobre Ruth e sobre Noemi pode cair sobre qualquer um de nós. Mas graças a Deus nós temos um Deus como o Deus da Ruth e da Noemi, que transforma a história, e porque Ele nos ama, porque Ele se importa, ele tem a capacidade, o poder e o interesse em mudar nosso destino e nos dar um final feliz, ainda que em outro ponto da história, né? Ainda que em outro ponto da nossa realidade. Mas é isso aí, leiam Ruth, meditem nesse livro, ouçam os outros podcasts também, aprendam mais da Escritura e saibam que a história de Deus, a história de Deus nesse mundo é a nossa história nesse mundo, né? Nós participamos dessa história e Ele quer fazer a diferença por meio da minha vida, da sua vida, na vida de outros, para a glória dele. Deus abençoe vocês e até a próxima. Legal, valeu, gente. Esse foi mais um Lights On. Estudamos o livro de Ruth, lançamos luz às Escrituras. Que o Senhor te ilumine, que o Senhor faça você entender melhor o livro de Ruth. Ensina para todo mundo, indica o podcast, siga nossas redes sociais. Valeu, 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 valeu.